Olá, bom dia. Hoje eu faço um vídeo cujo título é Você é o Placebo. Esse título é o título de um livro do Joe Dispenza. Joe Dispenza é um autor muito conhecido que fala muito sobre física quântica e cura através do poder da mente. Como isso se aplica no tratamento das doenças autoimunes? Nós sabemos que nós não somos escravos dos nossos genes. Nós sabemos, e o projeto Genoma Humano nos mostrou em 2003, no dia 14 de abril, quando terminou o projeto Genoma, esse grande projeto internacional que visava descobrir a causa das doenças, visava saber por que dois irmãos gêmeos univitelinos, morre de velho sem ter nenhuma doença e o outro tem várias doenças. Isso é que o projeto Genoma Humano buscou entender, explicar, e é a informação que hoje nós temos. Então nós sabemos que nós não somos escravos dos nossos genes, que podemos mexer na nossa genética, consequentemente nós podemos mexer na nossa saúde. Cada um de nós tem este poder. Durante a consulta do protocolo Coimbra, e a minha consulta, ela nitidamente se desenvolve em 3 módulos, assim eu chamo. O primeiro módulo é onde vai se ouvir toda a história do paciente. Isso pode levar 1 hora, 1h30, né? Com todos os detalhes de condição de parto, detalhes de como este indivíduo estava quando feto na barriga da sua mãe, qual o estresse que tinha a sua mãe, as doenças que tinha a sua mãe, e através disso saber que muitas vezes a doença começa lá, no útero materno, né? São as doenças que se manifestam logo após o nascimento, como dermatite atópica, como o autismo que se manifesta em crianças precocemente, às vezes, como asma, bronquite, sinusites e outros problemas de criancinhas chamadas muito doentinhas, né? Depois dessa primeira parte, desse primeiro módulo, nós vamos para o segundo módulo, que é o mais importante de todos e que fala, onde eu dou uma pequena aula de como funciona o sistema imunológico e explico o projeto Genoma Humano falando da parte esta de genética. E a terceira parte, que é a mais simples, que é aplicar o protocolo, é prescrever. Isso é o mais simples. As consultas padrão de 15, 20 minutos só tem essa terceira parte, prescrever sem explicar muita coisa. É muito importante que o paciente entenda por que ele está nesta situação. Por que essa pessoa desenvolveu uma doença de Hashimoto, desenvolveu uma esclerose múltipla, uma artrite reumatoide e assim por diante. Isso é explicado através do entendimento do projeto Genoma. Então, nós temos essa maravilhosa possibilidade de metilar os nossos genes. O que significa isso? Para quem já assistiu meu vídeo sobre isso, tem uma explicação completa, mas aqui o que eu vou explicar é que nós conseguimos botar esparadrapo na boca do gene, fazer com que um gene não se manifeste. E aquele gene que já se manifestou, que se torne um gene calado, um gene
metilado. Essa possibilidade todos nós temos, e o que faz com que um gene desmetile, que perca aquele esparadrapo que tinha na sua boca desde o nascimento, é o estresse, basicamente. Existem outros fatores, como a poluição eletromagnética, agrotóxicos, enfim, mas de uma maneira geral, é o estilo de vida. Foi por isso que as doenças aumentaram tanto na década de 80. Nós tínhamos menos estresse antes. Nós não tínhamos telefones celulares, micro-ondas, antenas de telefonia móvel, cabos de alta tensão, agrotóxicos. Então nós tínhamos um estresse muito reduzido. Por isso as doenças aumentaram tanto. O que o Joe Dispenza faz nesse livro, chamado Você é o Placebo, eu achei o nome fantástico porque se aplica perfeitamente bem ao tipo de consulta que nós fazemos e ao tipo de explicação que a gente dá ao nosso paciente. Então, na verdade, nós todos temos o poder de desligar as nossas doenças. Nós produzimos as nossas doenças. E esse é o momento crítico da nossa consulta, na qual eu digo, você produziu a sua doença. Essa é a notícia ruim. Mas a notícia boa é que você tem o poder de desligar esta doença. E aí entram vários métodos de domínio da mente, porque lá é o nascedouro do nosso problema. É o estresse, fora as coisas do ambiente. Então, nós podemos desligar a nossa doença através de meditação, através de busca de paz, de tranquilidade. Nós temos, na verdade, que mudar a nossa vida. Nós temos que nos dar conta de quem tem uma doença autoimune e produziu a sua própria doença e ele tem o poder de desligá-la. Mas para isso requer um esforço muito grande. Nós temos que mudar a pessoa que nós somos. Aquele indivíduo que me procura com uma esclerose múltipla, se ele não se tornar outro indivíduo, ele não vai curar-se. Nós podemos até melhorar os sintomas dando química, mas não somos nós médicos que curamos os pacientes. Nós ensinamos como eles se curam e damos instrumentos para que isso aconteça. E é isso que o paciente entende durante a consulta. Que ele tem esse poder, que ele deve buscar mudar o tipo de pessoa que ele é. Nós não podemos, e Hipócrates já dizia isso, curar uma pessoa se ele não quiser mudar tudo aquilo que o levou a ficar doente. Então, isso é uma coisa tão lógica quanto 1 mais 1 é 2. Então, nós precisamos, e o médico precisa, médico do protocolo e qualquer outro médico, precisa da ajuda do paciente para curá-lo. Nós somos 2 no tratamento, o paciente e o médico. O médico sozinho, alguns podem se julgar com muito poder para curar o paciente sozinhos, através da sua prescrição, mas não é assim que acontece nas doenças crônicas, como as doenças autoimunes, como o câncer, por exemplo. Então, esse livro do Joe Dispenza é a minha indicação para hoje. Você é o placebo. Entendendo como funciona o placebo, nós podemos, em nós, provocarmos esse efeito placebo sem ter que tomar uma solução salina ou um comprimido de farinha. Simplesmente entendendo como funciona o nosso corpo, porque os estudos mostram que pacientes com placebo melhoram bastante. Muitos. E como?
Então, vamos praticar isto. O caminho mesmo é a meditação, é a espiritualidade, e isso nos ajuda muito no tratamento. Quero que vocês pensem nisso. Um bom dia a todos.